Bom, pessoal, então vamos começar aí a nossa revisão para a prova N1 do quarto período. Bom, né, falando aí assim de fora para dentro, né, o nosso crânio, né, que é o arcabouço aí que protege o nosso cérebro, o nosso tronco, o cerebelo e de encéfalo. Ele é formado aí por vários ossos, né? Esses ossos possuem aí uma relação anatômica também com as nossas estruturas cerebrais, né? Então, na convexidade, a gente vai ter aí nossos ossos frontal, parietal, occipital e o osso temporal, fazendo relação aí com as estruturas cerebrais adjacentes. Claro, né? Existem, né, outros ossos também, mas isso é basicamente para a gente relembrar essa relação com as estruturas cerebrais adjacentes, né? E do outro lado ali a gente tem a nossa coluna, né, que mostra aí todos os nossos segmentos, né, cervicais, as nossas 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, né, 5 sacrais e 5 coxígeas, que na verdade elas, né, esse segmento sacral e coxígeo, na verdade é formado aí por vértebras que se fundem, né, formando aí um elemento. Né? E na nossa coluna a gente vê aí os nossos forâmeos intervertebrais, por onde vão emergir os nossos nervos periféricos, né, formado aí pelas raízes motoras e sensitivas que emergem da nossa medula. Bom, e aqui, né, só para a gente relembrar, né, alguns conceitos, então o nosso encéfalo ele vai ser constituído basicamente pelos hemisférios cerebrais, né, pelos núcleos da base, né, que a gente tem aqui o núcleo lentiforme, formado por putamen e globo pálido, e também o núcleo caudado, né, que é o que constitui aí os nossos núcleos da base. Em seguida, a gente tem tálamo, tronco encefálico, né, os dois tálamos, né, são essas duas estruturas aqui, né, então a gente tem aí o tálamo, o tronco encefálico, que é constituído por mesencéfalo, ponte e bulbo, e o nosso cerebelo. Né? Lembrando que o limite entre o bulbo e a medula, né, a gente não tem nenhum sulco, nenhuma fissura que define exatamente o limite entre o bulbo e a medula.
Então, por definição, a gente considera que o limite inferior do nosso bulbo é o forame magno, né? Do forame magno para baixo, né, é medula, tá bem? Pois bem, então a gente vai começar falando um pouco sobre as nossas funções corticais superiores, né, que são orientação, linguagem, memórias, tarefas construcionais, cálculo, raciocínio abstrato, julgamento e função executiva. Bom, quando a gente fala sobre avaliação das funções mentais superiores, né, é impossível, né, a gente falar sobre esse tema sem mencionar o mini exame do estado mental ou mini mental, né? A gente pode achar aí essas duas formas, né, de mencionar esse teste, né? O mini exame do estado mental, ele é um teste simples feito no próprio consultório. é, Ele é um teste de rastreio, não de diagnóstico, né? Então, se eu tenho um paciente com menos de 25 pontos no teste, eu tenho que suspeitar, né, de um quadro demencial, ou menor que 17 pontos para pacientes com escolaridade abaixo de 4 anos, tá bem? É claro que o que vai me fazer é identificar com maior precisão qualquer déficit do ponto de vista cognitivo, né, em algum domínio cognitivo, é a avaliação neuropsicológica, tá bem? E na demência de Alzheimer, a gente estima que haja uma queda de 3 pontos por ano, né, neste mini exame do estado mental. Né, do ponto de vista prático, é um exame também que ajuda a gente a acompanhar o paciente, né, você fazer um registro de forma numérica para acompanhar a evolução do paciente com o quadro demencial. Né, ele é muito prático, né, você pode realizar ele na própria consulta. Bom, esse aqui é o nosso mini exame do estado mental, né? Ele aborda aí diferentes domínios cognitivos, né? Que vão desde memória, capacidade de realizar cálculo, linguagem, né? Então, na verdade, né, são todos esses domínios relacionados às funções cerebrais, né? As funções mentais superiores, e ele vai avaliar esses domínios, vai dar uma pontuação para esse paciente, e a partir dessa pontuação isso vai ajudar a gente a suspeitar, né, de que possa estar havendo aí algum quadro demencial. Bom, o primeiro, né, elemento que a gente vai avaliar é orientação e atenção. Né? Orientação diz respeito à capacidade de se localizar, né, enquanto pessoa, no tempo e no espaço, né, a capacidade de entender o que acontece consigo mesmo, né, que é o que a gente chama de insight. Né? Insight é a capacidade de você perceber a própria condição mórbida, né, se entender como uma pessoa doente. Né? Para exemplificar isso, a gente cita, né, o exemplo do paciente psiquiátrico com diagnóstico de esquizofrenia, né, onde uma das características comuns é a perda de insight. Né? Esse paciente ele não tem plena consciência da sua condição mórbida.
Para ele, né, todos os elementos que constituem a sua doença, como os delírios, alucinações, eles são plenamente aceitos pelo senso da realidade, né? Então o paciente ele não consegue distinguir, né, esses fatos que, né, são realmente pertencem ao mundo real ou que estão relacionados à sua condição de saúde, tá bem? E a atenção, o que é a atenção? É o foco da consciência. Então, quando eu avalio o paciente em relação à orientação, é importante que a gente observe se o paciente ele está atento ao que você está falando, se ele está prestando atenção, porque isso pode representar aí um fator de confusão, tá bem? Você fazer perguntas ao paciente e ele não te responder de forma adequada simplesmente porque ele não está prestando atenção no que você está falando. Bom, o segundo elemento que a gente vai falar é a linguagem, né, que é um elemento mais complexo. Né? A linguagem ela é constituída de diversas partes. Né? Então, quando a gente avalia a linguagem, a gente avalia fluência, compreensão, nomeação, repetição, leitura e escrita. Bom, então a linguagem, né, existe aí a produção da fala, né, ela envolve aí múltiplas estruturas anatômicas, né? Então, a gente tem não somente as áreas cerebrais de processamento da linguagem, mas isso depende também, né, de que eu tenha viabilidade de estruturas físicas, mecânicas, né, para que eu consiga falar, como as minhas pregas vocais, o meu palato, a língua, né, os lábios. Então, para que eu consiga falar de forma adequada, eu preciso ter também viabilidade dos meus órgãos da fonação, além, é claro, do processamento cerebral da linguagem. Bom, e aqui nessa imagem, só para a gente relembrar, né, algumas estruturas, eu tenho aqui a representação do meu cérebro, né, e aqui eu tenho, né, o meu giro frontal inferior, né, onde eu tenho aí as minhas áreas de Broca e as áreas de Wernicke, né, a gente vai relembrar. A área de Broca, ela representa, né, a área que dá a função motora da fala. E a área de Wernicke, ela dá a função sensitiva, a compreensão da fala. E veja, né, que a gente tem um fascículo que ele comunica essas duas áreas, que é o fascículo arqueado. Então, eu ouço a fala, olha que interessante, aqui na porção mais medial, né, no giro temporal superior, eu tenho, né, os meus giros onde eu tenho processamento auditivo, né, que são os giros de Herschel. Então, os giros de Herschel estão aqui, eu tenho o processamento auditivo. Né? Quando esse processamento auditivo é realizado aqui nos giros de Herschel, logo em seguida eu tenho aqui do ladinho, né, grudadinho no meu lobo temporal superior, a área de Wernicke, que vai compreender essa informação percebida. Né? Veja nessa relação anatômica entre essas estruturas. E uma vez que eu percebo, né, essa informação e compreendo, eu tenho a possibilidade, né, de dar uma resposta adequada. E aí eu vou utilizar a minha área de Broca, né, que tem a função motora da fala. Né, e essa comunicação acontece pelo meu fascículo arqueado. Bom, aqui nesse quadro, né, a gente tem um resumo dos diferentes tipos de afasia. Né? Afasia é o sinal clínico, né, de alteração da fala. Então, eu posso ter uma afasia de Broca. O que é a afasia de Broca? É uma afasia motora da fala, né? Aquele paciente que ele compreende, mas ele não consegue falar, né? Ele não tem fluência, ele não repete, ele não nomeia. Né? Ou posso ter uma afasia global, onde eu tenho uma perda completa, tanto da capacidade de compreensão, quanto da capacidade de produção da fala. Na afasia de Wernicke, né, algo assim como se fosse o contrário da afasia de Broca. Na afasia de Wernicke, eu consigo ter fluência, o paciente até fala algumas frases, né, que sei completamente fora de contexto, mas ele não tem capacidade de compreender absolutamente nada, né, ele não compreende, né, nada relacionado à linguagem. Né? Além disso, a gente tem aí outras formas, né, de afasia, né, afasia de Broca, Wernicke global, né, são os quadros mais simples de compreensão, mas a gente tem aí, né, algumas outras afasias, né, como a afasia de condução, né, onde eu tenho preservação das áreas de Wernicke e das áreas de Broca, né, mas eu não consigo repetir, porque a repetição ela depende da viabilidade do meu fascículo arqueado. Né, eu preciso
ter uma comunicação entre a área de Wernicke e a área de Broca. E aí nessa afasia de condução, por exemplo, eu perco essa comunicação entre essas duas áreas, né? Como se elas funcionassem de forma, né, independente. Eu tenho fluência, eu compreendo, mas eu não consigo repetir, né? Porque repetição demanda que haja essa comunicação. Tá bem? Bom, e quando a gente fala de linguagem, né, a gente não pode esquecer de linguagem escrita. Né? Então, a linguagem escrita ela envolve não somente, né, os elementos de compreensão, né, ela envolve também aspectos, né, visuais. Né? E uma das áreas relacionadas à linguagem escrita é o meu lobo parietal. No meu lobo parietal, eu vou ter aí diversas vias de comunicação, né, que vão vão linkar, né, áreas como a área da visão, a área da compreensão, áreas de memória, para que eu consiga, né, executar aí a minha linguagem escrita. Bom, e a memória? Né? Quando a gente fala de memória, a gente tem aí, né, basicamente 3 tipos, né, que são a memória imediata, a memória recente e a memória remota. Né? E esses diferentes tipos de memória estão relacionados, né, ao caráter, né, temporal. Né? Memória imediata é essa memória operacional que permite que a gente faça as nossas tarefas do dia a dia. Né? A memória recente é de fatos recentes e a memória remota é de fatos, né, que estão localizados num passado mais distante. Quando a gente fala, né, dessas funções, a gente também tem, né, as tarefas construcionais. Né? As tarefas construcionais, elas representam as habilidades visoespaciais. Como que a gente avalia isso no paciente? Então, principalmente pacientes com alguma demência. Tá? Nesse exemplo da imagem, a gente tem aí um paciente com demência de Alzheimer. Né? Então, aqui nessa imagem eu tenho aqui um paciente normal, aqui eu tenho um paciente com quadro inicial de demência de Alzheimer, e aqui um paciente com um quadro avançado. Né? Então, esse teste do relógio, eu estou avaliando a capacidade do paciente, ele ter essa relação entre a visão e o espaço. Né? Porque primeiro ele precisa desenhar um círculo, né? Segundo, ele precisa distribuir de forma organizada esses números que representam um horário. Né? E terceiro, ele precisa colocar os ponteiros de forma adequada no horário que você solicita que ele coloque. Né? Então, eu estou testando aí as habilidades visoespaciais através de uma tarefa construcional. Ainda em relação às tarefas construcionais, eu tenho aí, né, as agnosias e apraxias. Né? A agnosias dizem respeito à incapacidade de tomar conhecimento, né, de um fato. Né? Como se você tem um exemplo de uma agnosia auditiva, você escuta, mas você não é capaz de tomar conhecimento dessa audição. Ou apraxias. Apraxias diz respeito à execução de uma tarefa. Então, as apraxias eu tenho dificuldade, nas apraxias eu tenho aí dificuldade de realizar uma tarefa. Isso acontece onde? Nas síndromes de desconexão. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão de corpo caloso, né, corpo caloso é a principal estrutura que conecta o hemisfério cerebral direito com o hemisfério cerebral esquerdo, eu posso ter aí uma dificuldade de realizar tarefas simultâneas com as duas mãos. Né? Por exemplo, lavar um prato, lavar as mãos, tocar piano. Então, quando eu tenho essas tarefas, a realização de tarefas simultâneas que envolvem movimentos de ambos os lados, eu preciso que haja uma comunicação adequada entre o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. Uma vez que eu perco essa comunicação, eu posso desenvolver aí apraxias. Ou quando eu tenho aí lesões de vias, né, que fazem comunicação de diferentes informações. Então, por exemplo, quando eu enxergo um objeto, né, quando eu enxergo, por exemplo, uma chave, né, automaticamente eu gero a informação de chave no meu córtex visual, mas eu busco na minha memória, né, o objeto chave, tomo conhecimento, eu reconheço que aquilo é uma chave. Né, eu já conheço, eu tenho a informação da chave guardada na minha memória e eu reconheço que aquele objeto que eu estou enxergando, ele é uma chave. Né? Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter essa comunicação adequada, né, entre a minha área de visão, né, e a minha área
de memória, para que eu busque aí a informação e eu seja capaz de reconhecer esse objeto. Quando eu perco essa capacidade, né, eu vou ter aí uma agnosia, eu não vou ter a tomada de conhecimento, né, daquele estímulo. Bom, né, como eu falei, né, a agnosia diz respeito ao conhecimento, né, reconhecimento de estímulos. Então, esses estímulos eles podem ser táteis, visuais, né, auditivos. E apraxia diz respeito à ação, né, que é a incapacidade de executar uma ação na ausência, né, de um déficit sensitivo ou motor. Bom, continuando, a próxima função que a gente vai avaliar é a capacidade de realização de cálculos. Então, voltando um pouco lá no nosso mini exame do estado mental, a gente tem lá um teste, né, onde você pede ao paciente que faça esse cálculo, né, esse cálculo de 100 menos 7, menos 7, menos 7, menos 7, e você avalia a sua capacidade de realizar cálculos. Né, e a área cerebral realizada essa capacidade é o nosso lobo parietal dominante. Né, e a gente tem aí uma síndrome relacionada à lesão do lobo parietal dominante, que é a síndrome de Gerstmann, né, que é caracterizada por agrafia, acalculia e incapacidade de diferenciação entre o lado direito e o lado esquerdo. Bom, a próxima função que a gente vai avaliar é o raciocínio abstrato. Então, basicamente, a forma que a gente tem de avaliar raciocínio abstrato é apontar semelhanças e diferenças, né? Então, você pedir ao paciente que observe dois objetos e aponte semelhanças e diferenças, ou explicar um provérbio, né? Então, um exemplo que a gente dá é água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Você perguntar ao paciente o que isso significa, né? Se ele não pode, né, obviamente, te falar que significa exatamente esse sentido literal, né? Mas ele precisa abstrair, né, o significado dessa expressão, né? O sentido, né, figurado dessa expressão. Né? Ou concluir um raciocínio lógico, né? Então, ele falar assim, o barco está para o mar, como o avião está para, né, o céu, né? Algo nesse sentido. Então, né, essa é uma forma da gente testar aí o raciocínio abstrato do paciente. Bom, e a próxima função que a gente vai avaliar, né, é a capacidade de julgamento, de introvisão e julgamento, né, que é o que a gente chama de insight. Né? Então, eu já mencionei que insight é a capacidade que o paciente tem, né, de entender a sua condição mórbida, né, de se reconhecer como pessoa com alguma condição patológica. Né? O exemplo que a gente tem, né, como eu citei, o exemplo da esquizofrenia, em que o paciente ele perde esse insight. Né? Na demência de Alzheimer também, à medida que a doença vai avançando, o paciente ele perde a capacidade de se entender como pessoa doente. Né? Para ele, né, todos os elementos que ele percebe, a forma como ele percebe o mundo, é plenamente aceita pelo senso da realidade dele. Né? Ele não consegue perceber, né, que aquela percepção de mundo dele ela está, né, distorcida. Ele tem uma perda de insight. Bom, e aí a gente fala também, né, da função do lobo frontal. Né? Então, o meu lobo frontal ele tem aí uma função que ela é executiva, de planejamento, memória operacional, inibição. Então, o meu lobo frontal ele me inibe de, às vezes, falar ou fazer coisas inadequadas. Né? E também ele tem a função de solução de problemas. Bom, então nosso próximo tema será pares cranianos. Bom, quando a gente fala de pares cranianos, né, a gente lembra, né, que eles emergem do nosso tronco encefálico, mas é importante lembrar que o que a gente enxerga, né, externamente, na realidade, é uma projeção de todos esses elementos centrais que se encontram no nosso tronco encefálico. Né? E quando você vê essa distribuição de todos esses núcleos, você consegue entender por que o nervo craniano ele é capaz de ter aí diferentes funções, né? Ter função sensitiva, função motora, ter função autonômica, realizar tarefas voluntárias. Então, por que a gente tem isso? Porque às vezes o mesmo nervo craniano ele pode ter aí, né, diferentes núcleos, né, emitindo aí neurônios, né, com diferentes
funções, tá? Então, essa imagem, ela representa aí esses diferentes núcleos que a gente tem no tronco encefálico e que, de onde vão, né, se originar os nossos nervos cranianos. Bom, e o nosso primeiro nervo craniano é o nervo olfatório, né? O nervo olfatório ele é exclusivamente sensorial e quando a gente fala em ausência de função do nervo olfatório, nós falamos de anosmia. Bom, a anosmia ela não afeta somente o olfato, mas também afeta o paladar. A gente sabe que a sensação de paladar, na realidade, ela é resultado dos estímulos das nossas papilas gustatórias e da nossa olfação. É isso que constitui a percepção que nós temos dos sabores. Por isso, quando a gente tem aí quem teve Covid, por exemplo, que perdeu o olfato, teve também comprometido de forma significativa a capacidade de sentir gostos. E quando a gente fala em lesão do nervo olfatório, a gente tem déficits de condução e déficits neurosensoriais. Bom, qual que é a diferença? Quando a gente fala em déficit de condução, a gente está falando de uma incapacidade de percepção do cheiro por uma barreira mecânica, né? Por exemplo, quando você está com o nariz entupido, os nervos olfatórios eles não têm como serem estimulados, porque a sua cavidade nasal pode estar cheia de secreção. Ou você pode ter um déficit neurosensorial quando você tem uma lesão do nervo. Por exemplo, um tumor de goteira olfatória, um tumor da região do osso etimoidal, por onde passam os nossos nervos olfatórios. Então, um tumor que promove a destruição do nervo vai produzir um déficit neurosensorial, porque você tem uma lesão do nervo. E como que a gente avalia isso? A gente avalia com cheiros conhecidos, então você pode ter no seu consultório uma canela, ou café, ou álcool, de preferência um álcool sem fragrância, para que o paciente não se confunda, né? Às vezes é difícil você reconhecer as diferentes fragrâncias que a gente tem no mercado. E como que a gente faz? A gente oclui uma narina e testa a narina contralateral. A gente faz de um lado e depois faz do outro. A gente pede que o paciente aspire e pergunta se ele sente alguma coisa. E além de perguntar se ele sente alguma coisa, a gente pede que ele discrimine qual que é esse cheiro. Quando a gente pergunta se o paciente sente, eu estou testando a minha via olfatória. Mas quando ele consegue fazer a discriminação de qual tipo de cheiro, eu estou avaliando aí a função cortical, que é essa função de reconhecimento do cheiro. Bom, o próximo nervo que a gente vai falar é o nervo óptico, talvez aí o mais complexo de todos, do ponto de vista de entendimento. Só para a gente lembrar, né, a imagem ela se forma aí na nossa retina. A gente lembra que a gente tem basicamente cones e bastonetes. Os nossos cones eles são responsáveis pela visão de cores e visão de detalhes, e para isso os cones eles precisam de uma quantidade maior de luz para serem estimulados. A gente tem aí uma região, que é essa região aqui, que é a região da mácula, onde você tem a maior concentração de cones, e a porção mais central da nossa mácula, que é a fóvea, que é de fato a concentração maior dos nossos cones. E a fóvea ela representa aí o centro do nosso campo visual. Os bastonetes eles demandam menor quantidade de luz para serem estimulados. Então eles são responsáveis pela nossa visão noturna e pela nossa visão periférica. Em contrapartida, apesar de não demandarem tanta luz, eles não são capazes de perceber tantos detalhes. Então, a nossa visão noturna é uma visão mal definida. Você enxerga, mas enxerga de forma mal definida, com baixa resolução. O disco óptico, que é essa porção aqui, ele representa o ponto de implantação do nosso nervo óptico. E sobre a superfície do nosso disco óptico, né, que é o nosso ponto de implantação do nervo óptico, você não tem nem cones e nem bastonetes, portanto ele representa aí o ponto cego da visão.
essa imagem ela resume a nossa via óptica, então a gente tem os nossos dois olhos, de cada olho você tem um nervo óptico. Esses dois nervos ópticos, eles se cruzam nessa porção logo que fica logo acima da glândula hipófise e dão origem aos nossos tratos ópticos. Por que esse nome muda? Porque as vias que passam por um nervo óptico, elas não continuam em sua totalidade através de um único trato óptico. Então vejam aqui que a visão do campo nasal, ou seja, temporal do, a porção temporal do meu globo ocular, da minha retina, ela vai seguir pelo mesmo lado. Mas a minha visão temporal, ou seja, o meu segmento nasal da retina, ele vai cruzar para o outro lado. E assim acontece, né, em ambos os olhos. Por isso que este nervo óptico ele não é nem este e nem este. Na realidade, ao haver o cruzamento, você tem uma mudança de nome, visto que essas vias também sofrem aí uma mudança. Bom, uma vez que eu tenho nosso trato óptico, eu tenho uma projeção até o corpo geniculado lateral do tálamo, e do corpo geniculado lateral do tálamo eu tenho a emergência das nossas radiações ópticas, que vão passar pelo teto do ventrículo, do corno temporal do ventrículo lateral. Então, lá no nosso lobo temporal tem umas radiações ópticas que vão se projetar para o córtex calcarino, o córtex da nosso córtex visual primário. Bom, e no exame clínico, o que eu avalio? Eu vou avaliar a acuidade visual, campo visual, visão em cores e o fundo do olho. Bom, quando a gente fala em acuidade visual, nós estamos falando da capacidade de enxergar detalhes. Então, há uma distância física com essa tabela, a tabela de Snellen, há uma distância fixa. Você testa a capacidade do paciente de identificar as letras. E quanto menor a letra que ele consegue identificar, melhor é a sua acuidade visual. E o campo visual? O campo visual a gente testa no exame físico através do teste de confrontação. Eu peço para que o paciente fixe o olhar num ponto à sua frente e realizo movimentos ou coloco determinada quantidade de dedos a uma distância do seu campo visual, sempre aí aumentando o ângulo, né, de modo que eu tento identificar o ângulo máximo que ele consegue perceber o movimento de um dedo ou que ele consegue contar os dedos, mantendo a visão fixa no ponto à sua frente. Isso é o teste de confrontação. Então aqui nessa imagem a gente tem essa representação do teste de confrontação. Eu testo um olho de cada vez e posso testar os dois olhos ao mesmo tempo. Eu faço isso tanto no sentido lateral quanto no sentido crânio-caudal, né? No sentido de cima para baixo ou de uma lateral para outra lateral. E eu posso ter diferentes tipos de déficit, desde escotomas, quadrantopsia ou hemianopsias. Aqui nessa imagem, essa imagem ela foi extraída do livro do livro do De Jong, que a gente usa como referência, e nessa imagem eu tenho aí diferentes tipos de déficits provocados por diferentes tipos de lesões. Só para a gente poder ilustrar um exemplo, a gente tem aqui esse quadro onde você tem uma hemianopsia, ou seja, você tem perda da metade de um campo visual em ambos os olhos nos segmentos temporais. Então eu tenho uma hemianopsia bitemporal. Qual que é a condição onde isso acontece? Um exemplo, tumores de hipófise. Por quê? Quando eu tenho tumor de hipófise, eu tenho uma compressão. Quando esse tumor é grande o suficiente, ele pode comprimir o quiasma óptico.
e como consequência ele vai comprimir as vias centrais do meu quiasma óptico que vão conter os neurônios que captam todas as imagens formadas na porção nasal da minha retina. Ou seja, na porção nasal das minhas retinas, eu vou enxergar os campos temporais. Portanto, se eu tenho esse tipo de acometimento em ambos os olhos, eu vou ter aí uma perda de visão de campos temporais bilateralmente. Bom, os próximos nervos que a gente vai falar são os nervos responsáveis pela mobilidade ocular, que são o óculo motor, o troclear e o abducente. Bom, o primeiro deles é o óculo motor. O óculo motor ele tem função tanto de inervação motora voluntária, porque ele inerva o levantador da pálpebra, o reto medial, o reto inferior, o oblíquo inferior e o reto superior, quanto o músculo ciliar, que é responsável pela acomodação do meu cristalino, quanto o músculo esfíncter da pupila, que é responsável pela abertura e fechamento da pupila. Que aí, no caso, esses dois eles têm função autonômica. O troclear ele vai fazer a inervação do oblíquo superior e né, isso é mais uma curiosidade, ele é o único que tem origem posterior ao meu tronco encefálico. E por fim o abducente. O abducente ele vai inervar o músculo reto lateral e fará a abdução do olho. Ele emerge na transição entre o bulbo e a ponte. E no exame clínico, a primeira coisa são anormalidades da pálpebra. Se eu tenho uma queda da pálpebra, eu posso concluir que o paciente pode ter aí uma lesão do terceiro nervo. Além disso, eu vejo a posição do bulbo do olho. Por exemplo, o paciente que tem uma lesão do sexto nervo do lado direito, o olho dele ele vai estar aduzido, é como se ele estivesse olhando em direção ao próprio nariz, porque ele perde o movimento de abdução do olho. Da mesma forma, se eu tenho uma lesão do terceiro nervo, além da queda da pálpebra, eu posso ter o bulbo do olho direcionado em posição de abdução. É como se o paciente estivesse olhando para a sua lateral. Além disso, eu posso avaliar o reflexo pupilar direto, quando eu jogo a luz sobre a pupila e aquela pupila responde, ou consensual, quando eu jogo a luz sobre uma pupila e a pupila contralateral também responde, o que é uma resposta fisiológica normal. O próximo nervo que a gente vai avaliar é o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo ele tem uma função motora e função sensorial, mas a sua porção mais expressiva é a porção sensorial. Essa porção sensorial ela tem três divisões, que a gente chama de V1, V2 e V3. V1 é o segmento oftálmico, que vai inervar a porção superior da face, a inervação sensitiva da porção superior da face. V2 é o segmento maxilar, que inerva a região relacionada à minha maxila superior. E V3, que é o segmento mandibular, que vai inervar a pele da região da face relacionada à minha mandíbula. A parte motora do trigêmeo ele é responsável pela inervação dos nossos músculos mastigatórios, que são os músculos masseter temporal e os pterigoides medial e lateral. Essa imagem representa a inervação do nosso trigêmeo, né? No nervo, quando ele emerge lá da nossa ponte, ele vai ter o segmento V1, V2 e V3. Esse outro tipo de distribuição é a distribuição nuclear do nervo trigêmeo. Então, quando eu tenho, exemplo, um AVC ou uma esclerose múltipla, onde eu tenho, nesse processo de doença, uma lesão do núcleo sensitivo do trigêmeo, o meu déficit sensorial habitualmente seguirá esse
padrão, como se fosse casca de cebola. Mas quando eu tenho uma lesão do nervo depois que ele emerge da ponte, o meu padrão de distribuição da alteração de sensibilidade seguirá essa distribuição que a gente conhece de V1, V2 e V3. No exame clínico, além da avaliação da sensibilidade com filamento de algodão, eu vou fazer a avaliação motora. Então, eu faço a palpação do masseter com os dentes cerrados, que é esse músculo da mastigação que a gente tem aqui do lado. E o desvio da mandíbula ele ocorrerá para o lado fraco. Veja no exemplo desse paciente que você tem desse lado um masseter bem desenvolvido, mas do outro lado tem um masseter completamente atrófico. Veja a assimetria no formato da face do paciente. E no teste sensorial eu vou testar as sensibilidades. Então, o nervo trigêmeo ele é responsável por toda a sensibilidade da face, seja ela tátil, térmica, dolorosa. Eu observo também a distribuição dessa alteração de sensibilidade e uma forma, um outro teste que posso fazer é o reflexo corneano. Quando eu faço o estímulo da córnea, eu estou testando dois nervos. Né? Eu estou testando o trigêmeo, que através do seu ramo de V1 levará a informação sensitiva, e testo também o sétimo nervo, que a gente vai ver daqui a pouco, que faz a inervação do orbicular do olho e faz com que a pessoa tenha um reflexo de fechamento forçado. Esse reflexo ele também pode ser testado de forma direta e de forma consensual. Bom, como eu acabei de mencionar, o nervo facial ele faz a inervação dos músculos da expressão facial. Então, o orbicular da boca, o orbicular do olho, os músculos da minha mímica facial, eles são inervados pelo sétimo nervo, que é o facial. Mas, além disso, ele inerva as glândulas salivares submandibular e sublingual. A parótida não é inervada pelo nervo facial, a gente vai ver daqui a pouco. E as glândulas lacrimais. Além da função motora voluntária, da função motora autonômica glandular do nervo facial, ele também tem aí uma função sensorial, pois ele é responsável pelo paladar dos 2/3 anteriores da língua, além da sensibilidade, além de ter uma participação na sensibilidade esteroceptiva do tronco. Aqui nessa imagem eu tenho uma representação aí de todas as funções do meu nervo, de todas as funções aí do meu nervo facial. Então ele tem a sua porção motora para a mímica facial, tem também a sua porção autonômica na inervação das glândulas lacrimais, sublinguais e submandibulares, além de ter essa função sensorial de perceber, de trazer a sensibilidade gustatória dos 2/3 anteriores da língua. E como ele tem diferentes funções, como eu citei no começo desse bloco de nervos cranianos, por ter diferentes funções, a gente sabe aí, né, que seguramente o nervo facial ele vai ter no tronco projeções para diversos núcleos. Tem um núcleo motor responsável pelo movimento da face, eu tenho um núcleo com função autonômica responsável pelas suas funções autonômicas, eu vou ter um núcleo responsável pela sua função sensorial. Então, ele é um nervo que ele tem diversas projeções nucleares no nosso tronco encefálico. No exame clínico, eu vou ter o exame da mímica facial e eu vou diferenciar basicamente em paralisia facial central de periférica. Na paralisia facial periférica, eu tenho uma lesão
do nervo facial. E quando eu tenho uma lesão do nervo, depois que ele emerge do tronco, eu vou ter uma paralisia de toda a face, né? Seja em todo o andar, superior e inferior da face. Se eu colocar o olho aqui como ponto de divisão, toda a parte acima do olho e abaixo ficará paralisada. Mas às vezes eu posso ter uma paralisia facial que ela é resultado de uma lesão isquêmica do cérebro, do córtex, como o caso de uma AVC. No caso da paralisia facial central, o que acontece? O meu hemisfério cerebral direito, ele envia projeções para ambos os lados no andar superior da face, de modo que quando eu tenho um AVC isquêmico em um hemisfério cerebral que afeta a área de mobilidade da face, eu só vou ter perda de movimento no andar inferior, porque o outro lado que está preservado, ele emite projeções para os dois lados no andar superior da minha face. Então, essa é a forma que eu tenho de diferenciar uma paralisia facial central de periférica. Né? Como nesse exemplo aqui, essa paciente ela paralisou todo o seu lado direito. A gente vê que tem só movimento do lado esquerdo da sua face. Então, a boca dizia para a esquerda, você tem, né, o enrugamento da testa do lado esquerdo, mas todo o lado direito está paralisado. Nesse caso dessa paciente, a gente não consegue ver com tanto detalhe, mas ela tem uma paralisia facial central. Quando ela ri, ela tem, a gente vê um pequeno desvio da boca para o lado saudável, mas no andar superior você não tem nenhuma alteração, nenhum tipo de assimetria. Isso representa uma paralisia facial central, ela só afeta o andar inferior da face. Além, é claro, da função de mobilidade, de movimento voluntário, a gente também tem a função sensorial do paladar e a função secretora de lacrimejamento e salivação, que é uma função do nosso nervo facial também. E além, é claro, do nervo facial, a gente tem aí o gânglio geniculado. Lembra que o nervo facial ele entra no meato acústico, ele sobe, vai até o gânglio geniculado, depois ele desce em direção ao forame xilomastóide. E essa função de lacrimejamento e salivação, ela vai acontecer com participação do gânglio geniculado. Bom, nosso próximo nervo é o nervo vestíbulo coclear. O nervo vestíbulo coclear, ele tem aí duas funções, uma função vestibular, que é de equilíbrio, e uma função coclear. E ele vai inervar essas estruturas, que são as estruturas da cóclea e do vestíbulo, que é formado pelos canais semicirculares. Bom, e o exame clínico, como é que funciona? Uh, na parte coclear, na função auditiva, o paciente ele vai queixar-se de perda auditiva. Então eu posso fazer aí um movimento de esfregar os dedos e pedir para que ele diga se ouve igual dos dois lados, ou eu posso usar um diapasão e realizar os testes de Rinner e os testes de Weber, onde eu vou fazer uma avaliação entre a condução aérea e a condução óssea. No teste de Rinner, o que a gente faz? Pego o meu diapasão, faço o estímulo e coloco ele do lado do ouvido do paciente. Quando o paciente deixa de ouvir, eu vou pegar a ponta do meu diapasão e encostar na mastóide do paciente. O que eu estou testando? Quando eu coloco
o diapasão perto do ouvido, eu estou testando a condução aérea, né, a função mecânica dos órgãos do ouvido. Quando eu coloco o diapasão no osso, eu não estou fazendo um bypass, né, dessas estruturas do ouvido. O que eu estou fazendo ao estimular o osso é testando o nervo. E o que a gente espera? Que o tempo de condução auditiva ele seja aproximadamente 2 vezes maior que o tempo de condução óssea. O teste de Rina ele vai estar alterado na perda condutiva e vai estar normal na perda sensorial. Por que isso acontece? Porque quando eu tenho uma perda neurosensorial, tanto a condução óssea quanto a condução aérea estarão igualmente comprometidas. Mas quando eu tenho uma perda condutiva, somente a condução aérea estará comprometida. De modo que essa relação entre condução aérea e condução óssea elas estarão cada vez mais próximas. Então, a condução aérea, que deveria ser aproximadamente 2 vezes maior que a condução óssea, ela vai estar igual ou, eventualmente, o tempo de condução aérea até menor do que o tempo de condução óssea, por conta de uma lesão condutiva nos órgãos que compõem aí o elemento da audição, como os ossículos da audição, tímpano e não uma lesão do nervo. No teste de Weber, eu bato meu diapasão e coloco a ponta aqui no centro, no ápex da cabeça. No teste de Weber, o que acontece? Eu vou ter a melhor audição no lado com perda auditiva condutiva. Por quê? Quando eu encosto o diapasão no osso, o que eu estou fazendo é uma condução, testando, na verdade, transmitindo a informação de som apenas pela via óssea. E quando eu faço isso pela via óssea, o que eu estou fazendo é transmitir informação através do nervo. Acontece que um ouvido que tem perda condutiva, ele não vai sofrer nenhum tipo de perturbação de estímulos externos. Logo, eu perceberei essa informação sonora transmitida através do osso com um pouco mais de resolução, com a nitidez maior, visto que as perturbações do ambiente externo elas não irão gerar um fator de confusão na minha avaliação. E o teste? Bom, e o teste que a gente usa, é claro que esses testes de Rina e de Weber eles podem ser feitos no consultório, mas se eu quiser uma medida precisa da frequência afetada e do tipo de perda, eu posso pedir uma audiometria para o meu paciente. Bom, aqui nessa tabela ele tenta explicar aí os diferentes tipos de perda e as alterações que a gente espera encontrar, né, seja nas perdas auditivas de condução ou nas perdas auditivas neurosensoriais. Bom, e a função vestibular, como que a gente avalia? Então, basicamente, eu tenho, quando eu vou avaliar a função vestibular, que é a função de equilíbrio, então, os canais semicirculares me dão a sensação de posição da cabeça, se está para um lado, se está para o outro, se está para cima ou se está para baixo. Um teste que a gente pode fazer é o teste de Romberg. Então, eu peço para que o paciente fique de pé e feche os olhos. Ao fechar os olhos, o paciente ele já não tem um dos elementos de equilíbrio que é a função vestibular, que está comprometida. Você tira aí uma outra função importante do equilíbrio, que é a função visual, porque com os olhos abertos eu vejo que o meu corpo ele está parado em relação ao meu referencial. Então, quando eu tiro esse outro elemento importante do equilíbrio, que é a visão, o paciente fica tonto, né? E enfim, ele pode cair. Um outro teste que a gente faz é o teste de impulso da cabeça. Então, um comportamento normal é ao fazer uma rotação rápida da cabeça que o meu olho ele tem a tendência de ficar fixo num ponto à sua frente e depois ele se movimenta acompanhando a direção da cabeça. Mas quando eu tenho uma lesão vestibular, o que acontece é que ao fazer a rotação brusca, o meu olho ele não fixa no ponto, ele roda junto com a cabeça e depois ele faz um movimento sacádico para tentar fixar o ponto que ele estava visualizando anteriormente. Bom, os próximos pares cranianos que a gente vai avaliar é o glossofaríngeo, que é o 9º, e o vago, que é o 10º. O glossofaríngeo ele vai fazer inervação da musculatura da faringe, da sensibilidade da língua, da sensibilidade geral da língua,
e da faringe, da membrana timpânica, da pele da orelha externa. Além disso, o nosso nervo facial é responsável pela sensibilidade gustatória dos 2 terços anteriores. Do terço e o terço posterior é a função do glosso faríngeo. Ele também faz a inervação parasimpática da parótida, então a glândula salivar parótida, a única que não é inervada pelo facial, é inervada pelo glosso faríngeo. E a forma que eu tenho de testar ele é através do reflexo de vômito, que é a função do glosso faríngeo. O nervo vago, ele compartilha algumas funções motoras da faringe com o nono, e ele tem a principal ação dele é realizar a inervação parasimpática das nossas vísceras, como as vísceras torácicas e abdominais. Bom, a forma que eu tenho de testar o glosso faríngeo é a deglutição primeiro, então esses pacientes eles podem evoluir com disfagia por conta dessa perda de movimento, essa perda de função no controle da musculatura da faringe e da fonação. Se eu tenho uma alteração dessa caixa acústica, que é a nossa faringe, eu vou ter aí quadros de disfonia, de alteração da fonação. Bom, o nosso próximo nervo é o acessório, que faz a inervação do trapézio e do esternocleidomastoide. Ele é um músculo muito fácil de avaliar, então peço para que o paciente faça esse movimento de ombros, que é resultado aí da contração do trapézio, ou posso tentar fazer o movimento forçado de rotação da cabeça, que também é uma função do acessório, visto que ele inerva o esternocleidomastoide. E por fim o nosso hipoglosso. O hipoglosso ele faz a inervação da musculatura intrínseca da língua, e a forma que eu tenho de testar ele, eu peço para que o paciente ponha a língua para fora, depois que ele ponha para cima, para o lado e para o outro lado. Então eu testo o movimento da língua nas diferentes direções. E aqui a gente tem um paciente com paralisia do hipoglosso. Quando eu peço para que o paciente coloque a língua para fora, ela vai apontar para o lado lesado. Bom, e o nosso próximo tema será sistema motor. Bom, na avaliação do sistema motor, a gente tem aí alguns elementos que são força, tônus, volume muscular e observação de movimentos anormais. Quando a gente fala de coordenação em marcha, a gente vai ver no nosso último bloco aí quando falarmos de função do cerebelo. Pois bem, quando a gente fala em força e a doença, a patologia da força é a fraqueza, a gente tem aí diferentes tipos de fraqueza. A gente pode ter uma fraqueza generalizada, por exemplo, quando você tem uma doença que afeta a força de forma global, como a miastenia gravis, ou uma fraqueza localizada, é exemplo do AVC, que pode afetar um lado ou outro do corpo. E quando a gente fala em força, né, na patologia da força, que é a fraqueza, a gente tem os termos relacionados a plegia e paresia. Plegia é a ausência completa da força e paresia é a diminuição da força. E a gente tem alguns prefixos que vão designar diferentes termos, como tetraparesia, quando você tem uma perda de força uma alteração de força nos 4 membros, paraparesia nos membros inferiores, hemiparesia somente de um dos lados, direito ou esquerdo, ou monoparesia quando afeta somente um dos membros. Quando a gente faz a avaliação do tônus, a gente tem aí duas variações. A gente pode ter o tônus normal, partindo de um tônus normal, a gente pode ter hipertonia ou hipotonia. Na hipertonia, a gente tem as hipertonias do tipo rigidez, como rigidez em roda denteada do paciente parkinsoniano, ou espasticidade, que é o exemplo do paciente vítima de AVC, que fica com o membro sempre na mesma posição, e você tenta vencer, né, essa força flexora e você tem dificuldade. Ou na hipotonia, que é a flacidez, quando você tem aí uma doença do neurônio motor inferior, que são doenças que cursam com diminuição do tônus, com flacidez. A partir daí você tem outra nomenclatura. A gente falou da doença da força, que são as paresias e plegias, e aqui a gente vai ter as paresias e plegias flácidas e espásticas.
Bom, e quando a gente fala sobre trofismo, a gente fala basicamente sobre a forma do músculo. E a doença do trofismo é a hipotrofia ou atrofia, quando você tem aí uma perda completa de massa muscular. A hipertrofia, em geral, ela acontece por um exercício, uma aplicação de carga sobre o músculo, então você tem um aumento de volume, isso não é doença, mas existem algumas condições que podem simular uma hipertrofia verdadeira, que é a pseudohipertrofia, que a gente observa na musculatura da panturrilha do paciente com distrofia muscular de Duchenne. A gente chama pseudohipertrofia porque aquilo ali você não tem um aumento verdadeiro do volume do músculo, mas sim um depósito de tecido gorduroso. Em relação aos movimentos anormais, a gente tem aí uma série de movimentos anormais. Esses movimentos anormais são movimentos que não têm um controle evolutivo, como o tremor, a coreia, a tetose, o hemibalismo, os tiques e as discinesias. São exemplos aí de movimentos anormais. Bom, e quando a gente fala na organização do sistema motor, se a gente for da porção mais externa, mais periférica, o que a gente tem é a unidade motora, que é o ponto de junção entre o nervo periférico, entre o segundo neurônio motor e a fibra muscular. Esse segundo neurônio motor, ele vai sair de onde? Lá da medula, do corno anterior da medula, você tem um corpo desse segundo neurônio motor, onde você tem também uma sinapse com o primeiro neurônio motor, que vai constituir o trato córtico-espinhal. E esse trato córtico-espinhal, ele constitui aí o nosso trato piramidal. Mas o nosso trato piramidal, o segundo neurônio, que é o neurônio motor inferior, e a unidade motora não são aí os elementos de uma via simples, né, de uma via direta. Mas a gente tem, além dessa via direta motora, a gente tem uma série de outras vias que nós chamamos de extrapiramidais. Eles não são os responsáveis diretos pela execução do movimento, mas essas vias extrapiramidais elas são responsáveis pela organização e modulação dos movimentos. É o que permite que a gente faça movimentos multiarticulares de forma harmônica. Bom, aqui a gente tem a representação do nosso trato piramidal, que vocês já conhecem. Então, a gente tem um córtex motor primário, lá no nosso giro pré-central. A partir desse giro pré-central, a gente tem a projeção do primeiro neurônio, que é o neurônio motor superior, que vai fazer uma decussação ao nível do bulbo nas pirâmides e vai descer aí pelo trato córtico-espinhal ou trato piramidal. À medida que ele vai descendo, ele vai fazendo sinapses no corno anterior da medula, de onde a gente vai tendo a emergência do segundo neurônio motor, que é o neurônio motor inferior, que irá participar na constituição dos nossos nervos periféricos. A gente tem algumas síndromes relacionadas às lesões em nível medular, então a gente tem a síndrome de Brown-Séquard, que é uma síndrome de hemissecção da medula. Ela é caracterizada por um déficit de sensibilidade tátil do lado da lesão e déficit de sensibilidade dolorosa contralateral, porque você tem um cruzamento das vias do trato espinotalâmico lateral ao nível da medula, e você tem aí um déficit motor também do lado da lesão na medula, visto que o nosso trato piramidal ele decursa lá em cima, ele decursa lá no nosso bulbo ao nível das pirâmides, na decursação das pirâmides. A gente tem uma síndrome medular central, que ela fica muito evidente nos casos cervicais, porque as nossas vias motoras dos membros superiores, elas correm mais centralmente, mais medialmente, de modo que se eu tenho alguma lesão como um tumor ou uma seringomiela que afeta o canal central da medula, eu vou ter um comprometimento primário das minhas vias motoras para os membros superiores antes de afetar os meus membros inferiores. A gente tem uma síndrome medular anterior, que tem comprometimento principalmente das minhas vias motoras e lesões da coluna posterior, onde eu vou ter um comprometimento primário das minhas vias sensitivas. Bom, e as manifestações clínicas, quando a gente fala em perda de força, é importante que a gente diferencie o que é doença do primeiro neurônio e doença do segundo neurônio. Nas doenças do primeiro neurônio, eu tenho um quadro que eu chamo de liberação piramidal, porque eu tenho lesão do trato piramidal. Ela é caracterizada por perda de força, hipertonia com espasticidade,
hiperreflexia e a presença de reflexos patológicos, como o sinal de Babinski, né, que está representado aí nessa imagem, com o movimento em extensão do hálux, quando você faz a estimulação plantar. Aqui nessa imagem a gente tem um paciente típico de AVC, com a postura espástica do lado esquerdo. A gente vê que a perna, o membro inferior esquerdo é espástico, o membro superior esquerdo também tem espasticidade e, lógico, perda de movimento. Né? Esse é um exemplo em que você tem uma doença do neurônio motor superior, né, por lesão do trato piramidal. E o sistema extrapiramidal, eles participam, eles constituem aí elementos da função motora não piramidal. Eles não são os executores primários do movimento, mas eles são responsáveis pela modulação do nosso sistema piramidal. Bom, e como que é realizada a avaliação de força? Então, eu analiso a contração muscular voluntária. Eu peço que o paciente ele realize o movimento e em seguida eu aplico a resistência. Então, eu só falo assim, faça flexão do antebraço. Eu peço o paciente fazer a flexão do antebraço. Em seguida, eu coloco a minha mão como resistência e peço para que ele faça o movimento contra essa resistência. É importante que a gente fique atento a alguns fatores de confusão, como doença articular, déficit cognitivo, rebaixamento de nível de consciência. Então, o paciente com algum grau de demência, às vezes ele pode não compreender o comando. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não achar que isso represente uma perda de força. Na realidade, né, o paciente apenas não entendeu o comando e a gente sempre compara os dois lados. Então, eu falo isso bastante, de que o exame neurológico ele é sempre bilateral, sempre estou comparando um lado com o outro. Então, testei força nesse antebraço, testo força ao movimento de flexão do outro antebraço. Então, é importante que eu compare sempre os dois lados, que o paciente seja o parâmetro do próprio paciente. E quando falo em classificação de força, eu tenho aí um sistema numérico para fazer a classificação de força. Basicamente, eu tenho 0, que é a ausência de contração. 1, o paciente ele tem uma contração sem realizar movimento. 2, quando ele realiza movimento no plano, mas não vence a gravidade. 3, o paciente vence a gravidade. 4, vence a resistência leve. E 5, uma força normal. O 4 eu ainda posso estratificar ele em 4 menos e 4 mais. Então o paciente ele 4 menos vence a resistência leve, 4 resistência moderada e 4 mais uma resistência forte. É um paciente que tem quase uma força normal, mas você percebe, geralmente percebe uma discreta assimetria entre os dois lados. Então você coloca ele como um 4 mais. E o tônus muscular? Então, na avaliação do tônus muscular, eu vejo a tensão do músculo relaxado. Realmente eu venho e palpo o músculo do paciente. Existe um estado contínuo de contração dos nossos músculos que a gente chama de tônus. E esse estado contínuo é a partir desse tônus relaxado que eu tenho o início dos movimentos. Então eu observo resistência ao movimento passivo. Então o paciente eu peço que ele deixe o braço relaxado e eu faço esse movimento. A gente nota que existe uma resistência bem discreta, que ela é fisiológica. Na avaliação do tônus muscular, né, eu observo também se o paciente mantém as posições e atitudes normais do membro em repouso e a contração ativa ela ocorre a partir de um tônus muscular de repouso. Então eu preciso realmente palpar e realizar um movimento passivo, onde eu observo que há uma discreta resistência. Isso é o tônus fisiológico, né, o tônus normal. Bom, na avaliação do tônus, o músculo precisa estar relaxado, eu realizo movimentação passiva e mais uma vez essa avaliação ela é bilateral. Bom, e na avaliação do tônus, o que eu posso ter? Eu posso ter hipotonia, que representa uma doença do neurônio motor inferior. Então, a gente tem que ter cuidado para não confundir com doenças que produzem hipermobilidade, como doença de Ehlers-Danlos, que na realidade é uma doença do colágeno, onde o paciente tem uma hipermobilidade. Felizmente, são doenças muito raras, então quando você vê um paciente com hipotonia, provavelmente isso é doença do neurônio motor inferior. E, como sempre, avaliação bilateral. Na hipertonia, então, eu tenho doenças do neurônio motor superior, como nas lesões do trato córtico-espinhal, que vão cursar com espasticidade, ou tenho a rigidez extrapiramidal, que é a rigidez em roda denteada, como do paciente parkinsoniano. Mas nesse caso do paciente parkinsoniano, você não tem uma lesão
É importante diferenciar porque você não tem uma lesão do nosso trato piramidal, da via motora primária. Na realidade, você tem uma doença das vias extrapiramidais, que são vias modulatórias. Bom, então, seguindo com a avaliação da nossa função na nossa avaliação da função motora, a gente tem também volume e contorno do músculo, que é o trofismo. Então, o trofismo a gente entende como patológico as atrofias ou hipotrofias. Hipertrofia não é doença, e as atrofias elas podem ser por doenças do próprio músculo, atrofias miogênicas ou neurogênicas, quando eu tenho uma doença do segundo neurônio. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão do meu nervo radial, que faz a inervação dos nervos extensores do meu membro superior, eu vou ter uma atrofia dessa musculatura por uma lesão do nervo. Mas se eu tenho, por exemplo, uma distrofia muscular, uma doença do músculo, eu vou ter aí uma atrofia por uma doença do músculo, né? A causa será miogênica. Bom, continuando aí o nosso conteúdo, vamos falar agora um pouco sobre sistema sensorial. Bom, então a gente vai falar aí sobre diversos aspectos do nosso sistema sensorial, né, desde uma visão geral até os tipos de sensibilidade e avaliação no exame físico neurológico. Então, o nosso sistema sensorial ele é composto basicamente, né, inicialmente, dos receptores, né, das estruturas que irão fazer essa interface entre o sistema nervoso sensorial e o ambiente. E a gente tem aí diferentes tipos de células, diferentes tipos de receptores que serão responsáveis por perceber esses estímulos sensoriais do ambiente. Né? A exemplo, a gente tem as terminações nervosas livres, que são os principais receptores nociceptivos, né? Os responsáveis pela transmissão da informação dolorosa, mas também térmica, e também tem função como mecanorreceptores, mas são as principais vias de transmissão de informação, os principais receptores que irão perceber as informações dolorosas. Mas a gente também tem as células de Merkel, os órgãos tendinosos de Golgi, os fusos musculares, as terminações de Ruffini, os corpúsculos de Meissner e Pacini. Bom, é impossível a gente falar sobre sistema sensorial sem falar da representação dermatográfica. Então a gente tem aí distribuídos em nosso corpo diferentes níveis sensitivos baseados na distribuição dos nossos nervos periféricos e a sua relação com o nível medular. Então a gente tem aí, como a gente sempre menciona, o nível dos mamilos, que é o nível de T4, e o nível do umbigo, que é o nível de T10. Isso ajuda a gente a relacionar aí, principalmente nos casos de patologias traumáticas, como o trauma raquimedular, ajuda a gente a relacionar o nível medular com a área de lesão, nos casos, né, como exemplo desses casos de acidente. Bom, no exame clínico, a gente vai fazer a avaliação de diversas modalidades, que são desde as modalidades primárias de tato, pressão, dor, temperatura, propriocepção consciente e vibração, até as modalidades secundárias, que envolvem aí um processamento complexo, que envolve aí um processamento cerebral mais complexo, como a discriminação de 2 pontos, a estereognosia e a grafestesia. Bom, na sensibilidade,
estereoceptiva, a gente começa falando sobre a sensibilidade dolorosa, de dor e temperatura. O estímulo inicial vem através aí das terminações nervosas livres, que são os principais receptores da sensibilidade termoalgésica. Em seguida, essa informação irá por neurônios constituídos por, que são, nesse tipo específico, constituídos por fibras do tipo A delta e tipo C. Esses neurônios, os seus corpos, eles se concentram no gânglio sensitivo do nervo espinhal. As projeções proximais desses neurônios sensitivos, nesse caso desse primeiro neurônio sensitivo, vai penetrar na medula espinhal através do trato de Lissauer. E lá no corno posterior vão fazer sinapses nas lâminas 1 e 5, que são divisões. Essas lâminas são, na realidade, uma divisão didática proposta para você, proposta para representar a organização dos diversos tipos de neurônios que a gente tem lá no nosso H medular. Em seguida, esses neurônios de primeira ordem que receberam essa informação térmica e dolorosa vão fazer aí uma sinapse com neurônios de segunda ordem que irão cruzar para o outro lado e se projetar, né, e ascender até se projetar no tálamo. E do tálamo você tem aí projeção para o córtex somatosensitivo primário, né, que é a região cerebral que irá perceber a dor. Bom, no exame clínico a gente usa um alfinete ou uma agulha com ponta não cortante ou mesmo um abaixador de língua quebrado. Habitualmente eu uso abaixador de língua quebrado. Faz-se um estímulo doloroso leve, é importante explicar isso para o paciente, porque às vezes você faz um estímulo doloroso leve, ele fala que não está doendo, né? Mas é importante que você explique que se ele tiver uma dor leve, ele precisa relatar. Que ele não precisa esperar ele sentir uma dor forte para que ele relate que está sentindo dor. É importante deixar claro para o paciente. Além disso, você também tem outras formas de testar a temperatura e a dor. Então, você tem tubos de ensaio com temperaturas diferentes, ou você pode usar materiais de condutividade térmica diferente, no caso da temperatura. Ou, na prática clínica, a gente não faz isso, mas existem testes quantitativos que são mais utilizados em protocolos de pesquisa, mas basicamente o que a gente usa com mais frequência são materiais de condutividade térmica diferente. Então você usa um metal que é mais gelado, um pedaço de madeira ou de papel que tem a temperatura um pouco mais alta que a temperatura do metal. Bom, tato ele é uma sensibilidade complexa, porque você não tem somente um tipo de receptor que capta, né, que forma a sensibilidade tátil. Na realidade, você tem tanto as terminações nervosas livres, que também participam da sensibilidade dolorosa, quanto receptores de baixa e de mais alta frequência, né? Então, você tem células de Merck, Pacini, Meissner e Ruffini, que participam aí da sensação da sensibilidade tátil. Você tem também, não tem uma única via, então você tem um sistema anterolateral, que vai ser responsável pela transmissão da sensibilidade de tato leve e pressão leve, e você tem aí a via da coluna posterior, né, que é os nossos fascículos grácil e cuneiforme, que vão levar essa informação de discriminação espacial e de 2 pontos. Bom, aqui a gente tem a representação dessas vias, tanto do trato espinotalâmico anterior, quanto do meu cordão posterior. Então a gente tem aqui o trato espinotalâmico anterior e aqui a via do cordão posterior, que vai através dos meus fascículos grácil e cuneiforme, né? Aqui, cordão posterior, aqui, né, o meu trato espinotalâmico anterior. Bom, e o exame clínico, o que a gente costuma usar? Você pode usar um filamento de algodão, papel, ou mesmo a ponta dos dedos, né? Geralmente uso o filamento de algodão ou ponta dos dedos. É interessante você ter o cuidado de evitar a pele que tenha muitos pelos, porque é uma área mais sensível. Você também tem a sensibilidade do bulbo do pelo.
E a discriminação de dois pontos, ela é uma função cortical, né? Não é apenas a sensibilidade tátil que você está testando, mas também a capacidade do córtex de diferenciar, né, os diferentes pontos de contato na pele. Vai ver agora. Ah, o movimento e posição, quando a gente faz uma muda de posição, a gente tem nas nossas, os nossos os receptores que são responsáveis por isso são os nossos fusos musculares. Eles vão dar a informação de posição articular. E essa informação de posição articular, ela será transmitida também pelo nosso cordão posterior, que é constituído pelos fascículos grácil e cuneiforme. No exame clínico, eu peço para que o paciente fique de olhos fechados e eu faço movimentos com o primeiro dedo do pé, que é o hálux, ou com o primeiro dedo da mão. E eu peço para ele indicar a posição desse dedo. Essa é uma forma de eu testar essa propriocepção. A sensibilidade de pressão, ela envolve a participação de compressão de estruturas subcutâneas e ela é testada com um toque firme na pele. A dor profunda, a pressão, ela acontece por dor nos tecidos profundos, principalmente na compressão de músculos ou tendões. Essa dor profunda, ela é afetada em pacientes que sofrem aí de forma neurológica do sífilis, como a tabes dorsalis. E bom, a gente tem aí por fim a nossa sensibilidade visceral. Então a sensibilidade visceral é importante na função das nossas vísceras. Então eu perceber que a minha bexiga está distendida e eliminar a urina, sentir fome, ou por exemplo, quando eu tenho náuseas ou vômitos, né? Tudo isso são representações da nossa sensibilidade visceral. Eu não tenho nenhum teste no exame físico que eu possa testar a sensibilidade visceral, então o que eu vou observar basicamente são alterações nessa sensibilidade. A exemplo, o paciente que sofre um trauma raquimedular com a lesão importante de medula e perde a sensibilidade da bexiga. Ele não sabe quando a bexiga dele está cheia, ele precisa, né, esvaziar. Habitualmente esses pacientes acabam fazendo cateterismo intermitente para esvaziamento da bexiga, visto que ele não sente, né, a distensão da bexiga. Né? Esse é um exemplo. Bom, além, é claro, da sensibilidade primária, a gente tem também a nossa modalidade de sensibilidade secundária, que envolve o processamento complexo e consciente no nosso córtex, no córtex cerebral. Então, o meu cérebro ele consegue fazer a discriminação fina entre intensidade, semelhanças e diferenças e aspectos gnósticos. Por exemplo, na estereognosia tenho a percepção de formas. Então, se eu de olhos fechados, se eu segurar um cubo e uma esfera, eu sei o que eu estou tocando. Ou na grafestesia, onde eu posso fazer desenhos na superfície da pele da pessoa e ela me dizer se eu fiz uma letra, um círculo, ou a discriminação de dois pontos, que é a capacidade que o meu cérebro tem de entender que ao tocar dois pontos diferentes na superfície da minha pele, que um ponto é um ponto e outro ponto é outro ponto, né? Que eu tenho estímulos distintos. Então, tudo isso demanda um processamento cerebral e a gente entende como uma função secundária, que ela não é uma função sensorial primária, apenas sentir, mas é um sentido com um significado que é dado pelo nosso cérebro.
Bom, e aqui nessa figura a gente tem as diferentes representações, né, da alteração da sensibilidade. Então aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa que ela perdeu todo o lado do corpo, perdeu sensibilidade em todo o lado do corpo. É um caso típico de AVC, onde eu tenho aí uma lesão no córtex. Aqui a pessoa ela perdeu a sensibilidade de um lado da face e do outro lado do corpo. Por que isso acontece? Isso acontece em lesões de tronco, onde eu tenho um comprometimento das vias faciais do mesmo lado e das vias sensitivas contralaterais, então lesões de tronco podem produzir isso. Essa aqui é um clássico tipo de lesão com nível sensitivo das lesões medulares. Aqui a gente tem um exemplo de uma lesão cervical alta, que vem uma lesão cervical que vem de dentro para fora, né? Que vem do centro para fora, onde eu vou ter comprometimento primário das vias sensitivas dos membros superiores e depois dos membros inferiores. Aqui eu tenho um quadro clássico de padrão de bota em luva da neuropatia diabética. Aqui a gente tem um exemplo de síndrome de Braun-Sequard, onde você tem perda da sensibilidade tátil de um lado e térmica e dolorosa de outro. E aqui a gente tem exemplos de nervos periféricos, né? De uma raiz de um nervo periférico, né? E de uma raiz sensitiva, tá? Bom, e para terminar, nosso último conteúdo é a função do cerebelo, então a gente vai falar sobre alguns aspectos de anatomia, quadro clínico e avaliação desses pacientes, bem como, né, a interpretação dos achados. Os hemisférios cerebelares ou neocerebelos são as estruturas filogeneticamente mais recentes. Eles são responsáveis pela coordenação do membro. O vermes é o palio-cerebelo, ele é responsável pela marcha e funções axiais. O lobo flóculo nodular, ele constitui o arquicerebelo. Ele possui conexão com os núcleos vestibulares e está associado ao movimento dos olhos e equilíbrio do corpo. Bom, de modo geral, as manifestações clínicas do cerebelo a gente vai chamar de dissinergia. É claro que a gente vai a seguir especificar os diferentes tipos de, cada tipo específico de sintoma cerebelar. E a dissinergia ela representa essa ausência de integração dos componentes da ação. Né? Então, por exemplo, quando eu vou elevar o meu antebraço e o meu braço, eu tenho aqui um movimento conjunto de é, elevação do meu braço, flexão do antebraço, ou se eu vou aqui fechar as mãos. Então, todos esses movimentos conjuntos, para eles acontecerem de forma harmônica, eu tenho aí uma série de comandos. Né? Para que eu faça a flexão do meu antebraço, eu preciso, ao mesmo tempo em que eu ativo aqui os meus músculos da porção flexora do meu braço, para fazer isso, eu preciso, né, inativar a musculatura antagonista para que esse movimento ele não fique incoordenado. Então, isso também é uma das funções do nosso cerebelo. A próxima manifestação é a disdiadococinesia. Então, eu testo a disdiadococinesia através de movimentos alternados. Então, eu peço para que o paciente faça isso com um lado, né? Faça isso com o outro lado. Então, para eu fazer esse movimento alternado, parece muito simples, mas não é assim, tão simples. Porque ao finalizar esse movimento, eu imediatamente preciso quase que inverter os grupos musculares que eu utilizei para fazer esse movimento, para fazer o movimento contrário. E essa tarefa de alterar, né, aqui para fazer isso eu uso determinados músculos, para fazer isso eu uso outros músculos. Essa alternância de forma coordenada, isso é uma das funções do nosso cerebelo. E no paciente que tem perda da função cerebelar, ele vai ter aí disdiadococinesia. Ele tem dificuldade em realizar movimentos alternados rápidos.
O tremor que a gente tem na doença cerebelar é um tremor de intenção, então quando eu peço para o paciente fazer um teste para tocar no meu dedo, à medida que ele se aproxima, ele começa a aumentar esse tremor. Tá? Ele acontece durante o movimento e mais evidente à medida que se aproxima do alvo. Uma outra manifestação clínica é a hipotonia, e basicamente ela se caracteriza com movimentos de pendulares. Então, quando eu testo, às vezes, reflexo patelar no paciente, a perna dele, né, fica balançando por um período além do habitual. Esse paciente, além de dificuldade de coordenação dos membros, ele também tem dificuldade de coordenação dos músculos da fonação. E uma outra característica é que ele vai ter aí uma fala, uma disartria, né? Uma fala que às vezes é lenta, às vezes um pouco arrastada, e caracterizada principalmente por prolongamento das vogais. Bom, quando a gente tem comprometimento do lobo flóculo nodular, eu vou ter também nistagmo. Então, é o nistagmo, que é aquele movimento de como se o olho ficasse tremendo, ele representa uma lesão principalmente do lobo flóculo nodular, né, dessas vias vestíbulo-cerebelares, que envolvem tanto a participação do nosso sistema vestibular quanto do cerebelo. Tá? Então, você observa movimentos sacádicos, que são esses movimentos quase como um tremor do olho, e é mais evidente no lado afetado. Há um dado importante que na avaliação apendicular dos membros, a lesão cerebelar ela é ipsilateral ao lado afetado. Então, se eu tenho dismetria no membro superior direito, isso indica lesão no hemisfério cerebelar direito. Outras anormalidades, uma tendência de desvio da cabeça e do corpo para a direção afetada, e a gente tem aí uma perda de controle do tronco. Tudo isso nas lesões cerebelares. Bom, e quando a gente vai fazer a avaliação do equilíbrio de marcha e postura, isso diz respeito principalmente às lesões do verme cerebelar. Né? Então, assim, relacionado ao equilíbrio, a gente tem a marcha e a postura, mas a gente tem as funções não relacionadas ao equilíbrio, que é a coordenação dos membros, como eu falei, relacionadas aos hemisférios cerebelares, como teste do dedo nariz, onde eu peço para o paciente fazer esse movimento e eu vou observar se ele tem, por exemplo, dismetria, os movimentos alternados rápidos, onde eu observo se ele tem desviado com cinesia, comprometimento do controle e fenômeno de rebote, desvio e hipermetria. Né? Nesse comprometimento de controle, a gente tem lá o sinal de Holmes, onde o paciente ele não consegue, ou você segura o antebraço do paciente, pede para ele fazer uma força, ele não consegue parar o membro dele antes de tocar a própria face. Né? Então, ele tem aí um comprometimento do controle importante. Bom, nas síndromes cerebelares, como eu expliquei, se há comprometimento da linha média, a manifestação clínica será basicamente através da marcha e da postura estática. E nas lesões hemisféricas eu tenho alteração de coordenação dos membros. Então, as lesões elas são ipsilaterais aos déficits. Na marcha e postura, quando eu faço avaliação de marcha e postura, eu avalio também aí diversos aspectos da marcha e da postura. Então, a maneira como o paciente anda, eu observo se ele anda com a base larga, observo a passada, o movimento completo do passo. Então, nas lesões de verme, o paciente tem oscilações antero-posteriores, ele não costuma ter uma lateralização específica. Mas nas lesões hemisféricas, como o lado afetado ele fica com a dificuldade de coordenação muito grande, ele acaba tendo uma tendência de queda para o lado da lesão. E uma forma que a gente tem de sensibilizar esse teste é através da marcha em tandem, pedindo para que o paciente ande num pé na frente do pé. É claro que aquele paciente que você vai avaliar, ele já está andando com base larga, já você claramente vê, né, uma marcha atáxica, não há por que você fazer tandem. Né? Então, o tandem é uma técnica de sensibilização, assim, vai ser mais útil em pacientes que têm lesões, que têm manifestações clínicas mais discretas. Né? Então, a gente tem
aqui na fisiologia da marcha, onde eu tenho uma fase de apoio, uma fase de balanço do membro, né, que vai se alternando. Uma hora um pé apoia e o outro faz o balanço, depois o que fez o balanço toca no chão, apoia e o outro lado vai fazer essa fase de balanço. Eu vou observar diversas características do passo, como a velocidade, o tempo da passada e do passo completo, o comprimento, tanto da passada de cada lado e do ciclo completo do passo. Então, todos esses elementos eu avalio, né, no exame da marcha. Né, eu vejo lá a largura da base, né, nesse exemplo eu tenho um paciente fazendo marcha em tandem, então eu observo o comprimento da passada, o balanço dos braços, né, dos quadris e, né, essa manobra de sensibilização, que vai ser importante principalmente naqueles quadros mais discretos. Bom, a gente tem aí diversos tipos de marcha, a gente viu cada uma delas em aula, mas a gente tem diversos tipos de marcha, tá? Então, na marcha cerebelar, basicamente o que a gente tem é uma ataxia cerebelar, que a gente tem uma marcha que se assemelha à de alguém que está bêbado. Então, um paciente, uma pessoa que consome uma grande quantidade de álcool, ela tem aquele tipo de marcha porque o álcool produz uma reação tóxica no cerebelo. Então, aquele tipo de a marcha clássica, né, do paciente com ataxia cerebelar. Mas a gente não tem só isso. Então, tem ataxia sensorial, como o caso da marcha tabética, onde o paciente levanta muito o pé e olha para o pé, visto que ele tem perda da propriocepção, ou na marcha da hemiparesia espástica, que é o caso do paciente com AVC. Né? Então a gente tem aí diferentes tipos de marcha, né, anormal, né, que a gente viu também em aula, tá certo? Bom, então é isso, desejo boa prova a todos e até a próxima.